Pessoal, aula anterior a gente terminou a tela de listar consulta. Está aqui a tela de listar consulta. Faltou a pesquisa por data. Eu vou cadastrar uma nova consulta, ver se está ok. Se tiver algum erro a gente já conserta. Vou aqui em agendar, colocar aqui dia 3/8/2020, às 8 horas da manhã. Selecionar o paciente e selecionar um médico. Vou mandar salvar. Cadastrado com sucesso. Vou fechar aqui. Eu não fiz a ação do cancelar, já fiz. Opa. Vou aqui listar consulta. Olha, apareceu duas consultas agora. Tinha um erro no código de vocês aqui no DAO. Eu descobri isso. Dependendo do fosse os mesmos, não ia aparecer. Aqui no listar todos, no SQL, se vocês perceberam, eu coloquei, ó, paciente, ID do paciente, consulta, ID do paciente, certo? Médico, ponto ID do médico, igual a consulta, ponto ID do médico. Aqui embaixo, na última linha, eu coloquei, certo? Funcionário, ponto ID do funcionário, se eu estou pegando o ID do funcionário da tabela funcionário. E aqui eu coloquei igual consulta, ponto ID da consulta. Porém, eu não vou unir com o ID da consulta, sim com o ID do funcionário. Então aqui vocês vão ter de consertar. Peço desculpa, então está solucionado esse problema. Agora vai aparecer todas as consultas independente de qualquer coisa. Voltando aqui o projeto, agora a gente vai trabalhar com o excluir. Então já está pronto o excluir, selecionar aqui editar e excluir. Vou voltar aqui o nosso projeto, a lista de consulta. Então vamos colocar a ação do botão excluir. Vou apagar aqui. Primeira coisa, vai fazer igual às outras, tem que pegar um int. Esse int é para pegar qual a linha está selecionada. Então int opção. E vai receber da minha tabela ponto get, pega get selecionada linha, isto, essa aqui. E a gente vai fazer um if se essa opção for maior ou igual a zero, lembrando que a primeira linha inicia com zero, por isso que eu tenho que colocar maior ou igual a zero. Então, voltando aqui, essa primeira linha aqui é o índice 0, a segunda é 1. O Java começa do zero, as linguagens de programação em geral, em sua grande maioria. E terminando isso, a gente vai fazer o que? Lá em consulta DAO, quando a gente pega o excluir, a gente recebe uma consulta como parâmetro. Então a gente pode criar uma consulta. Então vou criar uma consulta. E agora eu vou passar os valores para essa consulta. Lá no excluir, vou aqui no excluir, a gente só usou o que? O ID da consulta. Se eu quiser só passar o ID da consulta, eu posso fazer isso também. Então, c.set ID da consulta. Eu vou pegar da tabela, ponto get value out, e vou passar a opção. E aqui, qual coluna eu vou pegar? Eu vou pegar da coluna 0 e vou converter para um int. Isso aqui tem que converter primeiro com string, toString. Só que o consulta é um int, então tem que vir aqui e colocar um integer.parseInt. Integer.parseInt. E eu colocar toda essa string aqui dentro. Fechar aqui que faltou fechar. Então com isso eu já estou passando o ID da consulta. Eu posso passar os outros valores, pegando aqui direto, como data, horário, médico. Mas aqui fica a critério de vocês. Vou passar a data aqui só para exemplo, encargo de consciência. Então c.set data. Eu vou pegar a data da tabela também, só que agora o que vai mudar é que a opção aqui da coluna é a 2, opa, 1, ponto toString. Além disso, eu vou setar o horário já. Que agora sim é a 2.toString. Após isso, eu posso estar passando os outros valores. Eu vou criar uma instância da consulta DAO. Vou colocar aqui cDAO.
recebe new consulta DAO. E desse cDAO ponto excluir, vou passar essa consulta. E após isso eu vou chamar o meu método preencher tabela. Vou preencher a tabela novamente com os novos valores. Vou executar aqui o nosso projeto. Aqui em consulta, listar consulta, tenho duas consultas. Vou mandar excluir a primeira. Sim, exclusão realizada com sucesso e ficou só uma. Se vocês observarem, esse formulário já está no canto superior. Vou pedir para esse formulário já abrir centralizado também. Então aqui na formulário de consulta, vou lá em frame, propriedades. Aqui em código eu vou pedir para gerar centralizado. Fechar, testar novamente. 1, 2, 3, mandar entrar. Vou aqui em listar consulta. Agora sim, outra coisa que eu percebi é que a janela de confirmação está abaixo. Deixa eu ver o que está acontecendo. Excluir. Está acontecendo alguma coisa. Então excluir. Vou cadastrar um novo novamente. Acontecendo alguma coisa aqui. Consulta, agendar. Vou agendar para o dia 18/8. Mandar salvar. Fechar essa janela. Listar consulta. Vou selecionar aqui, excluir. Ó, novamente não está jogando o JOption Pane da confirmação aqui acima. Vou estar verificando o que está acontecendo. Aí tem que dar um ESC. Aí sim ele... eu acredito que ele está jogando abaixo. Vou verificar o que está acontecendo. Se é alguma coisa aqui nas propriedades que eu alterei sem intenção. Vou ver se é isto. Mandar executar esse código. Para ser direto, não ficar logando. Ainda não apaguei. Selecionar, excluir. Agora sim, ó, resolveu. Acredito que eu selecionei aquela caixa sem a intenção. Vou testar direto do login agora, ver se resolveu também. Pronto. Foi a primeira aqui. Pronto, resolveu o problema. Agora a gente vai fazer a ação de editar. Depois eu faço a consulta. Eu vou deixar a consulta para o final. Vou passar aqui o editar. O editar, o que eu vou fazer? Em vez de eu criar um outro formulário para editar, eu vou utilizar o mesmo formulário de cadastrar. Esse mesmo formulário que já está pronto de agendar aqui, ó. Então a gente vai fazer o que? Só colocar um ID aqui, um campo ID aparecer. Pode ser em qualquer local. Inclusive pode ser uma variável. O que eu vou fazer? Eu vou aqui nesse formulário de consulta. Nesse formulário de consulta tem um método principal. Esse método principal ele já recebe um funcionário como parâmetro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar vou dar um Alt Shift F para organizar meu código. Eu vou pegar esse método principal, vou copiar ele. Só que além disso, eu vou fazer uma sobrecarga de método. O que é uma sobrecarga de método? São dois métodos que têm o mesmo nome, porém que recebem parâmetros diferentes. Está dando erro porque eu estou com dois métodos, o mesmo nome e os mesmos parâmetros. Só que além disso, agora desse parâmetro funcionário que ele já recebia, ele também vai receber uma consulta. Vou colocar aqui consulta C. Então agora a gente tem uma sobrecarga de métodos. E agora eu já vou atribuir os valores a esses formulários. Então eu vou pegar aqui, alterar o nome da variável, vou pegar o nome dessa variável. Aqui embaixo eu vou dar o nome do formulário, ponto set, o texto, e vou pegar dessa consulta, ponto
get data. Eu vou testar só com a data inicialmente e depois a gente coloca os outros. Aqui na lista de formulários, o que eu vou fazer? Eu vou ter de criar um int igual esse aqui. Já vou copiar esse aqui, esse código, e vou aqui no botão editar. Só que em vez de eu chamar o DAO igual está aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o formulário de consulta. Então, form consulta. Opa. Colocar fm recebe new form consulta. E aqui agora eu vou passar dois parâmetros. Olha, perceba que agora apareceu duas opções. Uma passando só o funcionário e outra passando o funcionário e a consulta. Eu vou criar essa de baixo. Eu tenho que passar um funcionário e uma consulta. A consulta já está aqui, só que eu não estou recebendo qual funcionário está logado aqui em cima no form lista de consulta. Então vou receber um parâmetro aqui também. A gente já, inclusive, já fez em outros videoaulas. F. Então esse aqui vai fazer uma importação, vai acontecer alguns erros. Ou eu poderia fazer uma sobrecarga de método, igual a gente fez no anterior. Vou voltar aqui, estava dessa forma. Eu posso apenas copiar aqui, dar um Ctrl V, e aqui eu fazer o que? Um funcionário F. Isso aqui vai fazer o que? Também fazer essa sobrecarga de método. Então agora eu tenho uma sobrecarga de método. Se eu executar direto com o main principal aqui, você perceba que eu não estou passando nenhum parâmetro. Então aqui, ó, form list consulta, estou passando nenhum parâmetro. Eu estou chamando esse método aqui, ó. E se eu passar um funcionário como parâmetro, eu vou estar chamando esse método de baixo. Aqui no menu, vou abrir o menu novamente. Quando eu estou chamando essa lista de consulta, vou abrir aqui lista de consulta, eu não estou passando nenhum funcionário. Mas aqui no formulário a gente já criou um funcionário. Já tem esse funcionário. Então eu posso passar esse funcionário. Vou achar aqui novamente, lista de consulta. Então eu vou passar um funcionário. Então agora, em vez de eu chamar o método que não tinha nenhum parâmetro, eu vou clicar aqui com o ponto, clicar em cima. Estou chamando esse método aqui. Então a gente já tem um funcionário. E aqui embaixo, quando eu estou clicando no botão editar, eu vou passar esse funcionário. Ah, tem que criar um funcionário aqui, peço desculpa. Criar um funcionário aqui em cima público. Funcionário F, ou funcionário mesmo. E aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou falar que esse funcionário da classe, com a palavrinha diz, né? Estou falando do funcionário da classe. Esse funcionário vai receber o funcionário do método. Eu até coloquei com o mesmo nome separado, você podia colocar com o mesmo nome aqui, não teria nenhum problema, que eu usei a palavra diz para dizer que é da classe. Então, aqui agora, o lugar que está dando erro, estou passando por parâmetro, estou passando null, eu vou passar o que? O meu funcionário. Vou voltar aqui no form consulta. Eu já estava colocando o nome do funcionário e vamos testar. Eu vou aqui, lista de consulta, selecionar, editar. Opa, eu esqueci de deixar visível. Vou voltar aqui na lista de consulta. Isto, eu vou ter que fazer fm.set visível true. Peço desculpa, acabei de esquecendo. Ok, executar novamente. Listar consultas. Vou selecionar aqui, editar. Olha, a data já veio aqui. Agora só colocando os outros valores. Lógico que tem que passar esses outros valores por parâmetro. A gente vai fazer isso. Inclusive já pegou o funcionário que está trabalhando aqui, ó. Que é o funcionário Elias. Outra coisa que a gente vai ter de fazer é colocar um botão alterar. Vamos colocar os valores primeiro, depois a gente faz isso. Então aqui no form consulta, igual eu coloquei a data, eu vou colocar um JF para horas. Ponto 7 texto c.get horas.
Agora, os funcionários e o médico, isso vai ter de dar um pouquinho mais de trabalho, que aqui no lista de consulta a gente não colocou o ID do médico ou o ID do paciente. A gente pode fazer isso ou pode buscar direto na base de dados. Eu vou fazer uma consulta na lista. Existem várias formas de estar fazendo isso, ou deixar para a pessoa preencher novamente, que eu já gostaria de trazer preenchido. Então, eu vou pensar a melhor forma. Vamos aqui em editar novamente. Eu vou passar já o nome, c.set nome do funcionário. Vou criar um funcionário, né? Desculpa. New funcionário. Esse funcionário, lembrando que esse funcionário é diferente desse aqui, porque esse aqui é o funcionário que está executando no momento e esse funcionário aqui é o funcionário que salvou na base de dados. Vou pegar aqui um f.set nome e vou pegar da consulta, jt consulta, get value. Agora, qual que é o nome do funcionário? Não tem também o nome do funcionário, vou ter de acrescentar aqui na tabela. Vou aqui em propriedades. Vou até desmarcar que estava como editável aqui. Vou adicionar mais uma coluna e vou colocar aqui funcionário. Vou mandar OK, fechar. Aqui no listar todos, tem que adicionar mais um, estava até o nome do paciente. Agora eu vou pegar o que? Da consulta.get funcionário. Ponto get nome. Então vai aparecer o nome do funcionário lá. E agora a gente vai pegar que é a última consulta. Aqui. Deixa eu ver que está dando algum erro. Aqui, o que eu vou pegar agora? Da última coluna, que é a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta linha. Ponto do string. Além disso, eu vou criar um paciente. E esse paciente também eu vou p.set nome. Vou pegar da tabela. Só que agora o paciente está na 5. O funcionário estava na 6, o paciente está na 5. Então eu vou colocar aqui 5. Ponto to string. Vou criar o médico já. Uma instância do médico. E m.set nome. Também vou pegar da minha tabela. Ponto get valor. O médico está na 4ª posição. Então aqui, 4ª posição, ponto to string. Com isso, já peguei todos os valores. Eu tenho que passar agora para consulta cada valor desse. Ó. Peguei o funcionário e criei uma instância de funcionário. Só que eu não passei, então eu vou dar aqui c.set funcionário, passo esse funcionário. Cuidado, que aqui ó, veio aqui esse funcionário lá de cima, só que eu tenho que passar esse F aqui, ó, porque é o funcionário que eu acabei de criar, esse aqui. Então, criei ele, atribuí um nome e gerei. Aqui também vou dar a consulta.set paciente, vou passar o P, agora já pegou certo, e também vou passar o médico. Consulta.set médico. Pronto. Eu não tenho os ID dele, mas eu vou jogar lá no formulário já para aqui, vou colocar aqui JT. Vou ver o nome desses campos. T médico e T paciente. Então, JT paciente ponto set test. Vou pegar da consulta.get paciente ponto
getNome. E a mesma coisa eu vou fazer para o médico. getMédico.getNome. Pronto. Vou testar novamente. Vou aqui em listar consulta. Tá aqui o funcionário que criou os dois, é o funcionário Elias. Vou mandar editar. Opa, deu um erro. Vamos verificar o que está acontecendo nesse erro. Tá falando que um parâmetro é maior que 6. Achar o erro que está dando aqui. Deixa eu ver de novo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o parâmetro 5. Então aqui deve ser o parâmetro 4 e aqui o parâmetro 3. Executar novamente. Senha 1, 2, 3. Vamos lá, consulta, listar consulta. Vou pegar aqui, editar. Ó, trouxe os valores. Agora o que eu falta a gente fazer? Colocar esses IDs aqui de cada um, do paciente e do médico, e alterar esse botão salvar para o botão alterar. Eu já vou colocar um botão alterar aqui nesse formulário. Eu poderia usar o mesmo botão, mas ia dar um pouco mais de trabalho. Atualizar. Quando eu vim no primeiro aqui, eu vou deixar esse botão atualizar sem estar visível. Vou alterar o nome dele. Então, se eu entrar nesse primeiro método, eu deixo o botão atualizar JB, atualizar sem estar visível, set visível false, deixa um false. Porque se eu entrar direto para no agendar aqui, sem passar por lista, o executado 0, vocês vão ver que ele não vai aparecer. Qual que é a minha intenção? Quando eu estiver direto no menu e vir em agendar, ou seja, eu não vou editar, então vai aparecer só o botão salvar, já está ok. Quando eu vim aqui listar todos, selecionar um para editar, o que eu vou deixar aqui? Esse botão salvar oculto e esse atualizar aparecendo. Então essa é a minha ideia. Então agora o de baixo aqui, eu vou fazer o que? Vou lá renomear, JB salvar. Ponto 7 visível falso. Com isso, já vai estar ok também essa parte, vai estar aparecendo um botão ou outro. Então, consulta, agendar consulta, só o botão salvar. Agora eu vou lá no caminho para editar, listar consulta, editar. Então aqui apareceu só o botão atualizar. Eu vou encerrar essa videoaula por aqui, já está um pouco extensa. Próxima aula eu vou voltar colocando os ID aqui, já clicando em atualizar e mandar atualizar essa consulta, já testando lá no base de dados e também pesquisar por data. Então é isso, bons estudos a todos e até a próxima aula.